O First Portuguese antes quer um clube pobre com muita gente do que um clube rico com pouca gente. E foi o que aconteceu. Queriam fazer ali obras, gastaram dinheiro, porque jogavam que eram ricos, isto tem que se dizer. Mas também, se é que eu posso interromper, foi recebido, portanto, do governo provincial, foi recebido um subsídio que não sei exatamente quantos milhares de dólares, se é que se o sabe. Aquilo foi recebido à volta de $1 milhão. Do governo provincial? Do governo provincial. Foi do tempo do Bob Rei. Exatamente. Agora, há aqui uma coisa que eu admiro-me, é que enquanto a gente lá estava, é que eu não concordo com as pessoas, e eu tenho o direito porque eu dei ali a minha vida com os meus filhos e a cara para fazer aquele clube, aquilo que era. Não há nada ali que não passasse pelas minhas mãos. Desde as janelas, o restaurante, pintar, estava-se a fazer uma assembleia, ainda sou do tempo, estava a pintar aquilo porque a gente queria inaugurar o clube. Portanto, aquilo não há nada que eu não fosse e eu arregaçava as mangas e aquilo aparecia feito. Na certeza, porém, eu aqui é que não concordo, porque a gente precisou sempre da comunidade, a comunidade ajudou a fazer o clube, e quando chegou a fazer-se as obras, foram-se buscar canadianos e não se entrou no regime de procurar a comunidade a ajudar o clube. Aqui não há direito. E ainda mais, que é aqui que dói-me o coração, e cada vez que passo por ali, o clube teve fechado, okay, durante 2 anos, sem fazer uma festa, e aquilo parecia uma cova como é dizer, uma casa de bruxas, pronto, abandonado. Era um clube que estava abandonado. Portanto, é aqui que eu condeno as pessoas que estavam naquela altura. Porque eu, se lá estou, não sou mais do que os outros, mas eu arregaçava as mangas e puxava de um lado e do outro, e nunca aquele clube era fechado. Porquê? Pensaram que eram umas pessoas ricas. Mesmo que houvesse obras, não houvesse obras, não interessa, as obras iam-se fazendo e o clube ia-se tapando de um lado e ia-se fazendo do outro. Mas como as pessoas não queriam trabalhar, abandonaram aquele clube e foram para o outro lado para não estar com as obras a interromper. Ao fim e ao cabo, nem chegaram a fazer obras, porque ao fim e ao cabo tudo o que foi feito não mostra o dinheiro que foi ali envolvido. Agora, já que falamos no dinheiro que foi ali envolvido, qual seria o montante que foi, portanto, gasto ali com aquelas obras? Para além, assim, a totalidade, já sabemos que do governo provincial foi recebido quase $1 milhão, segundo aquilo que o senhor me disse. Qual foi a totalidade, portanto, da reconstrução daquela casa? Ora bem, aqui agora é que está o enigma em todas as pessoas. Eu nunca soube, porque naquela altura eu já não era sócio do clube, deixei de ser sócio. Não foram prestadas contas? Não havia... Se foram, eu não sei, porque eu depois não acompanhei a vida do clube. Se houver, há outros sócios que talvez que saibam, mas eu nunca acompanhei. Mas agora vamos lá ver. O clube estava feito, as paredes são as mesmas, as janelas foi aquelas que eu meti nessa altura novas, que eu fiz uma revelação que custou à volta de $30 mil, limpou-se o edifício, fez uma sala para os troféus, fez o restaurante, pronto, pôs-se o camões cá fora, a panela, que estou-se ali à volta de $30 mil. E o que acontece, as obras que foram gastas naquela parte que é a parte de trás, fizeram ali uma escadaria, modificaram o salão com uma galeria, e eu acho que o dinheiro, não sei como é que foi, ouvi falar, não sei o quê, que os arquitetos é que levaram muito dinheiro, e depois aquilo nada serviu porque a Câmara, o prédio, não se aguentava com o outro andar por cima, porque senão aquilo abatia. Daquilo foi projeto após projeto e todos eles rejeitados pela Câmara Municipal de Toronto, não é assim? Aqui agora é que eu ainda estou para saber como é que aquilo aconteceu e chegou àquela desgraça, se perder o Antes de nós partirmos, portanto, deste capítulo do First Portuguese, sobre o qual, ou seja, no qual o senhor esteve envolvido, quase desde o princípio, qual foi o motivo que os levou portanto, a desviarem-se, digamos assim, da comunidade portuguesa a pedir patrocínio, a pedir apoio para vamos lá, para a reconstrução do First Portuguese e ir para a comunidade canadiana? Será que o senhor poderia elaborar um pouquinho sobre esse motivo que os levou a sair daquela rotina portuguesa? Bom, aí é que está. Eu não sei como é que a coisa foi preparada, porque eu não consegui ir às assembleias, ir ao clube. Portanto, essa história eu perdia, porque, pronto, eu
Já não estava lá envolvido. Já não estava lá envolvido e até hoje ainda continua a não saber como é que a coisa se processou. Mas ainda é sócio do First Portuguese ou não? Não. Já não é. Não. Agora, a partir daí do First Portuguese, eu sei que o senhor, que é um associativista, sempre andou envolvido na comunidade portuguesa. O que é que se passou depois do First Portuguese? Qual foi, portanto, a sua atividade na comunidade? Bom, quando eu saí dali, depois envolvi-me em rádio e envolvi-me também nos jornais. Trabalhei no Asas do Atlântico, no tempo do Henrique Mendes. Trabalhei com o Artur Agostinho quando cá esteve, também com o Fernando Peça. Acompanhei todas essas pessoas. O Henrique Mendes e o Artur Agostinho, eles estiveram aqui há pouco tempo. O Henrique Mendes não. O Henrique Mendes veio para o programa do rádio do Padre Lima, que era em Ocqueville, e depois é que se foi transferido. Sou do tempo do Albuquerque. O Albuquerque é que trouxe como é que é dizer, o Henrique Mendes para Toronto. E então, a partir daí, ele fazia aqui o rádio, mas morava em Ocqueville, que ele tinha um apartamento em Ocqueville, o Henrique Mendes, mas a Glória de Matos. Portanto, a história começou assim. E eu era a pessoa que fazia a publicidade. Depois, o senhor era o angariador de publicidade. E como é dizer, agora falei no nome dele. O Sr. Albuquerque? O Sr. Albuquerque. O Henrique Mendes comprou a coisa do Albuquerque, a parte dele, e depois ficou o Henrique Mendes, mais o Portuguese Bookstore, que era o proprietário, que é chamado o José Tomás. Portanto, o Tomás depois é que foi o homem. Ainda hoje é da família dele, o Portuguese Bookstore ainda é daquela família. O Portuguese Bookstore hoje é o filho que está a tomar conta, mais a mãe do Portuguese Bookstore, que é ali em Santo Clair. Portanto, nessa altura, envolvemos no Asas, ele depois vendeu ao Nunes, que é hoje o proprietário único do Asas do Atlântico, mas nessa altura eram cinco, era o Zé Eduardo, era o, como é que é dizer, desculpe lá, agora tem... Eram vários acionistas e um deles era o Sr. José Eduardo. Era o José Eduardo, era o que está no Alvarez na televisão, o Melo, ok? E era também... O Domingos Melo. O Domingos Melo. E era também outro rapaz que foi depois para a televisão, para o Norte, que veio da África, que agora, de momento... Possivelmente o filho do Zé Mário? Não era o filho de Zé Mário, era o outro, que depois foi para a televisão, para o Canal 2 e foi como diretor da televisão para o Norte. Não me lembro agora o nome assim de repente, porque já lá vai tantos anos. Entretanto, aquilo foi vendido, eu saí, depois entrei dentro da parte dos jornais, porque antes disso já tinha estado nos jornais, que era chamado o Jornal Português, que era do Padre Cunha, quando se começou as festas do Seu Santo Cristo, mais como é dizer, o Jornal Português, o Padre Lima, era um grupo de pessoas que fizemos o Jornal Português, que está ali até em cima da bancada. E o Jornal Português, que depois, atualmente é a família portuguesa, digamos assim. Sim, depois atualmente teve ali um tempo parado e depois fez a tua família portuguesa. Aí já não sou do tempo da família portuguesa. Que entretanto também depois passei para o jornal O Novo Mundo, que se fez aqui também em Toronto. O Novo Mundo que era do Fernando Pinho, exatamente. Fernando Pinho. Depois ele também foi-se embora para Portugal. Houve assim uns programas, mas pronto, aquilo ficou em águas de bacalhau. E o senhor chegou a colaborar também como angariador de publicidade com o Correio Português? Com o Correio Português não, nunca cheguei porque, como é dizer, pronto, quem fazia a publicidade era o Sr. Ribeiro, que era o marido da Maria Alice, ele é que tomava conta da publicidade. Entretanto, depois voltei outra vez para a rádio, porque o Tomás mais tarde chama-me, e então fui comprar o Rádio Clube Português, que era ali na College, e formámos até uma nova estação ao lado do Portuguese Bookstore, que mais tarde o Alvarez é que veio a comprar essa estação, como é dizer, ao Tomás. Portanto, é aqui a história do rádio que eu vendia cabos. E as notícias de hora a hora, fui eu angariei, fui eu o ombreiro de pôr as notícias de hora a hora, fui o ombreiro de pôr o relato, mais o Tomás, aos domingos de manhã, custava $600 nessa altura, da torre,
para ali, porque acontece o seguinte, por vezes tínhamos de estar de volta do rádio a gravar as notícias para depois ir para a cabine e depois eles ali é que faziam o apontamento das notícias para dar assim outro relevo às notícias, porque nessa altura o rádio, estávamos ali de volta do rádio, era pi, 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 e a gente ali sempre com o botão para trás e para a frente para apanhar a coisa melhor, porque às vezes a gente não percebia. Portanto, eles gravavam e depois transcreviam aquilo que estava gravado. A partir daí, portanto, o senhor envolveu-se também num grande movimento aqui na comunidade portuguesa, que foi o querer-se trazer para aqui a rádio e televisão portuguesa para o Canadá.